Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e crescimento pessoal. Hoje, vamos abrir as páginas de um verdadeiro clássico, um livro que não apenas moldou a indústria do desenvolvimento pessoal, mas que também transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do globo. Estamos falando de See You at the Top, ou como é carinhosamente conhecido em muitas traduções, Encontro Marcado no Topo, do lendário Zig Ziglar. Antes de começarmos a subir essa escada rumo ao sucesso, quero contar uma história que o próprio Zig adorava compartilhar. Uma história que define o tom de tudo que vamos conversar hoje. Imaginem um homem chamado John Jones. John está no aeroporto, esperando um voo para Boston. Ele tem um pouco de tempo sobrando, então ele vê uma daquelas máquinas antigas de pesar. Aquelas que também soltam um cartãozinho com a sorte ou uma previsão. Ele sobe na balança, coloca uma moeda, e o cartão sai. Diz assim: Olá, John Jones. Você pesa 80 quilos e vai pegar o voo das 2h20 para Boston. John fica espantado. Como a máquina sabia o nome dele? Como sabia o peso exato e o voo? Ele acha que é algum truque dos amigos. Ele olha em volta, não vê ninguém, então decide testar de novo. Ele sobe, coloca a moeda, e sai outro cartão: Olá, John Jones. Você ainda pesa 80 quilos e ainda vai pegar o voo das 2h20 para Boston. Agora ele está realmente confuso. Ele decide enganar a máquina. Vai ao banheiro, troca de roupa, coloca um chapéu, muda a postura e volta sorrateiramente. Sobe na balança, coloca a moeda. O cartão sai. Ele lê: Olá, John Jones. Você ainda pesa 80 quilos, mas enquanto você estava aí brincando, você perdeu o voo das 2h20 para Boston. Essa história, embora engraçada, carrega uma verdade profunda sobre a procrastinação e sobre perder as oportunidades da vida enquanto estamos ocupados tentando enganar a realidade ou duvidando de nós mesmos. Zig Ziglar escreveu este livro para garantir que você não perca o seu voo para uma vida melhor. Ele começa com uma premissa muito simples, mas poderosa, que servirá como a nossa bússola durante todo este episódio. A frase é: você pode ter tudo o que quiser na vida, se você simplesmente ajudar um número suficiente de outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Guardem isso. O sucesso não é um jogo de soma zero onde para você ganhar, alguém tem que perder. Pelo contrário, é um ciclo virtuoso de serviço e recompensa. Mas como chegamos lá? Ziglar usa uma analogia fantástica. Ele diz que não existe elevador para o sucesso, o elevador está quebrado. Você terá que usar as escadas. E essa escada tem degraus muito específicos que precisamos subir, um por um. Não dá para pular do térreo direto para a cobertura. Vamos começar pelo primeiro e talvez o mais crítico degrau, a autoimagem. A maneira como você se vê determina como você atua em tudo na vida. Zig conta a história de um ladrão famoso, um homem chamado Arthur Belry, que roubava joias da elite americana nos anos 20. Ele era charmoso, inteligente, entrava nas festas da alta sociedade e roubava os ricos. Anos depois, quando foi pego e finalmente saiu da prisão, perguntaram a ele quem foi a pessoa de quem ele mais roubou. Ele não disse o nome de um milionário ou de uma estrela de cinema. Ele disse: a pessoa de quem eu mais roubei foi o Arthur Belry. Ele percebeu que, ao escolher uma vida de crime, ele roubou de si mesmo a oportunidade de ser um grande homem de negócios, um líder. Alguém que contribuísse para a sociedade. Ele roubou o seu próprio potencial. Muitos de nós somos ladrões de nós mesmos. Temos uma autoimagem pobre. Olhamos para o espelho e vemos limitações, vemos o passado, vemos falhas. Ziglar insiste que você não pode ter um desempenho consistente que seja inconsistente com a maneira como você se vê. Se você se vê como um fracasso, você encontrará uma maneira de falhar, mesmo que a sorte esteja ao seu lado. É como um termostato interno. Se o seu termostato financeiro ou de felicidade estiver ajustado para baixo, você vai inconscientemente sabotar qualquer sucesso que ultrapasse esse limite, apenas para voltar à sua zona de conforto baixa. A boa notícia é que você pode alterar esse termostato.
Você pode mudar sua autoimagem. Como? Começa com a alimentação mental. O que você coloca na sua mente? Você aceita o lixo negativo das notícias, das fofocas, das críticas destrutivas? Ou você se alimenta de esperança, de conhecimento, de fé? Ziglar nos lembra que somos nascidos para vencer, mas programados para perder pelo ambiente ao nosso redor. Precisamos reprogramar essa mente. Isso nos leva suavemente ao segundo degrau da nossa escada, o seu relacionamento com os outros. A maneira como você vê os outros é, muitas vezes, um reflexo de como você vê a si mesmo. Existe uma história clássica sobre um velho sentado na entrada de uma cidade. Um viajante se aproxima e pergunta: como são as pessoas nesta cidade? O velho responde com uma pergunta: como eram as pessoas na cidade de onde você veio? O viajante diz: terríveis. Eram mesquinhas, fofoqueiras, desonestas. Eu mal podia esperar para sair de lá. O velho balança a cabeça e diz: sinto muito, mas você vai encontrar o mesmo tipo de pessoas aqui. Pouco tempo depois, outro viajante chega e faz a mesma pergunta. O velho novamente pergunta: como eram as pessoas de onde você veio? Este segundo viajante sorri e diz: eram maravilhosas. Amigáveis, prestativas, honestas. Foi muito difícil partir. O velho sorri e diz: fico feliz em dizer que você encontrará o mesmo tipo de pessoas aqui. A lição é clara: nós encontramos o que procuramos. Se você procura o bem nas pessoas, você encontra. Se procura o mal, também encontra. E para subir ao topo, você precisa de pessoas. Ninguém sobe sozinho. Você precisa de família, amigos, colegas, mentores. Tratar as pessoas com dignidade, respeito e amor não é apenas a coisa certa a fazer moralmente, é a estratégia mais inteligente para o sucesso. Ziglar fala muito sobre a importância do casamento e da família. Ele menciona sua esposa, a quem ele carinhosamente chama de da ruiva. Ele diz que tratar seu cônjuge com amor e respeito cria uma base sólida. Você não pode ser um vencedor no trabalho e um fracasso em casa e esperar que o sucesso seja duradouro ou satisfatório. Agora, vamos subir para o terceiro degrau, objetivos. Ziglar é famoso por dizer: você não pode acertar um alvo que não consegue ver, e você não pode ver um alvo que não tem. Parece óbvio, não é? Mas a maioria das pessoas vive a vida como sonâmbulos, vagando de um dia para o outro sem uma direção clara. Elas querem mais dinheiro, mais felicidade, melhor saúde. Mas isso não são objetivos, são desejos vagos. Um objetivo precisa ser específico. Não diga quero mais dinheiro. Diga quero ganhar X até a data Y fazendo Z. Por que as pessoas não definem objetivos? Medo. Medo do fracasso. Se eu não definir um objetivo, não posso falhar, certo? Errado. Se você não definir um objetivo, você já falhou por omissão. Outra razão é que elas não sabem como. Ou acham que não merecem. Ziglar nos ensina a escrever nossos objetivos. Há algo mágico que acontece entre o cérebro e a mão quando escrevemos o que queremos. Torna-se um compromisso físico. Ele sugere dividir os objetivos em físicos, mentais, espirituais, pessoais, familiares e profissionais. O equilíbrio é a chave. De que adianta ser o homem mais rico do cemitério? Ou ter um corpo de atleta olímpico mais uma mente vazia? Seguindo adiante, chegamos a um dos degraus mais emblemáticos da filosofia de Ziglar, a atitude. Você já ouviu a frase, sua atitude, não sua aptidão, determinará sua altitude? É pura verdade. A habilidade é importante, claro. Você não quer um cirurgião que tem apenas pensamento positivo mas não saiba operar. Mas, entre duas pessoas com habilidades semelhantes, a que tem a melhor atitude sempre vencerá. A atitude é contagiante. É como um resfriado, mas bom. Quando você entra em uma sala, você ilumina o ambiente. Ou você ilumina o ambiente quando sai dele. Ziglar fala sobre a verificação do pescoço para cima. Precisamos monitorar nossos pensamentos.
Existe o conceito de gigo, garbage in, garbage out, lixo entra, lixo sai. Se você enche sua mente com negatividade, violência, cinismo, é isso que vai sair em suas ações e palavras. Mas existe o gigo positivo, good in, good out, coisa boa entra, coisa boa sai. Ler bons livros, ouvir áudios inspiradores, associar-se com pessoas vencedoras. Isso muda sua atitude. E quando sua atitude muda, o mundo ao seu redor parece mudar, embora, na verdade, o que mudou foi a sua percepção e reação a ele. Um ponto interessante sobre a atitude é como lidamos com o fracasso. Pessoas com a atitude certa veem o fracasso como um evento, não como uma pessoa. Eu falhei numa tarefa é muito diferente de que eu sou um fracasso. O fracasso é apenas um feedback, um desvio na rota, uma lição aprendida. Thomas Edison não falhou milhares de vezes ao tentar inventar a lâmpada, ele apenas descobriu milhares de maneiras que não funcionavam. Essa é a atitude de quem chega ao topo. Agora, chegamos a um degrau que muitos gostariam de pular, mas é impossível: o trabalho. Ziglar é muito honesto sobre isso. Não existe almoço grátis. O sucesso exige esforço. Ele usa a analogia da bomba d'água manual, aquelas antigas que você precisa bombear vigorosamente. No começo, você bombeia e não sai nada. Você continua bombeando, os músculos doem, e ainda nada. Muitos desistem aqui. Eles dizem: isso não funciona, o poço está seco. Mas o segredo é continuar. De repente, um fio de água aparece. Se você parar agora, a água desce de volta. Mas se você continuar com força, a água jorra em abundância. E o mais interessante, depois que a água começa a fluir, você só precisa manter um ritmo suave para continuar recebendo água. O esforço inicial é enorme, mas a manutenção é mais leve. Muitas pessoas querem o fluxo de água, o sucesso, o dinheiro, o reconhecimento, sem o bombeamento inicial suado e doloroso. Elas querem a recompensa sem o preço. Mas a vida não funciona assim. O trabalho duro é o que dá sabor ao descanso. O esforço é o que dá valor à conquista. Ziglar nos lembra que devemos amar o nosso trabalho, ou pelo menos amar o que o trabalho nos proporciona, para que possamos fazê-lo com excelência. A mediocridade é o pior inimigo da satisfação. Quando você dá o seu melhor, você dorme melhor. E finalmente, chegamos ao degrau do desejo. O desejo é o combustível. É aquilo que faz você levantar quando foi derrubado. É a diferença entre o gostaria de ter e o tenho que ter. Ziglar conta a história de David e Golias. O exército inteiro de Israel estava paralisado pelo medo. Eles olhavam para o gigante Golias e pensavam: ele é tão grande que não podemos vencê-lo. David, o jovem pastor, olhou para o mesmo gigante e pensou: ele é tão grande que eu não posso errar o alvo. A diferença não estava na habilidade física, mas no desejo, na fé e na perspectiva. David desejava defender seu povo e sua fé mais do que temia o gigante. O desejo ardente vem de dentro. É motivado por um porquê forte. Por que você quer ter sucesso? É para dar segurança à sua família? É para provar algo a si mesmo? É para contribuir com uma causa? Quando seu porquê é grande o suficiente, o como se resolve. Ziglar costumava dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o banho dura, é por isso que recomendamos diariamente. O desejo precisa ser realimentado todos os dias através dos seus objetivos e da sua autoimagem. Ao conectarmos todos esses pontos, percebemos que o livro See You at the Top não é apenas um manual de vendas ou de negócios. É um manual de vida. Ele nos ensina a ser íntegros. A honestidade, o caráter, a lealdade e a fé são os alicerces onde esses degraus são construídos. Sem caráter, o sucesso é temporário e vazio. Você pode chegar ao topo trapaceando, mas não conseguirá ficar lá, e certamente não terá paz de espírito para apreciar a vista. Ziglar também aborda a importância de evitar hábitos destrutivos. Ele fala abertamente sobre os perigos do álcool, das drogas e da imoralidade, não de uma perspectiva puritana e julgadora.
mas de uma perspectiva prática de quem quer ver você atingir seu potencial máximo. Esses hábitos são pesos que você amarra nos tornozelos enquanto tenta subir a escada. Por que tornar a subida mais difícil do que já é? Ele nos encoraja a sermos livres dessas correntes. E há uma beleza na simplicidade da mensagem de Ziglar. Ele não usa jargões complicados. Ele usa histórias do dia a dia, exemplos de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Ele fala sobre a dona de casa que transformou a atmosfera do lar, sobre o vendedor que superou a timidez, sobre o estudante que, ao mudar sua atitude, mudou suas notas. Isso nos dá a certeza de que o topo não é reservado para uma elite escolhida, para os gênios ou para os que nasceram em berço de ouro. O topo está aberto para qualquer um que esteja disposto a subir os degraus. Uma das partes mais tocantes é quando ele fala sobre a persistência através da história da imigração e da construção da América. Mas podemos aplicar isso a qualquer contexto. A ideia de que as dificuldades vêm para nos fortalecer, não para nos destruir. Ele diz: você foi desenhado para a realização, projetado para o sucesso e dotado com as sementes da grandeza. Acreditar nisso é o primeiro passo. Então, recapitulando a nossa jornada de hoje, primeiro, pare de se roubar. Melhore sua autoimagem. Você é uma criação única e valiosa. Segundo, valorize as pessoas. Ajude os outros e você será ajudado. Terceiro, defina seus alvos. Escreva-os, visualize-os, comprometa-se com eles. Quarto, verifique sua atitude. Mantenha o pensamento positivo, mas com os pés no chão. Quinto, trabalhe. Bombeie a água até ela jorrar. Não pare quando estiver cansado, pare quando tiver terminado. E sexto, alimente seu desejo. Mantenha a chama acesa. Ao aplicarmos esses princípios, a transformação não acontece da noite para o dia. É um processo. Mas é um processo garantido. Ziglar costumava terminar suas palestras e livros com uma promessa, e eu gostaria de estender essa promessa a vocês agora. Se vocês pegarem essas ferramentas, se vocês se comprometerem com a integridade e com o serviço ao próximo, se vocês subirem esses degraus com fé e persistência, então, sim, eu tenho certeza absoluta de que nós nos encontraremos lá. E onde é lá? Não é apenas um lugar de riqueza financeira, embora isso possa fazer parte. É um lugar de paz mental, de relacionamentos saudáveis, de saúde vibrante e de propósito cumprido. É o lugar onde você olha para trás e não vê arrependimentos, apenas lições e vitórias. Portanto, meus amigos, a escada está à sua frente. O corrimão é a fé, os degraus são o trabalho, a atitude e os objetivos. Não espere o elevador ser consertado. Comece a subir hoje. Dê o primeiro passo agora, mesmo que seja pequeno. Ajuste sua postura, sorria para a próxima pessoa que encontrar, escreva aquela meta que você está adiando. O movimento gera inspiração. Muito obrigado por nos acompanharem nesta análise profunda de See You at the Top. Espero que as palavras de Zig Ziglar tenham ressoado em vocês tanto quanto ressoaram em mim. Levem essa filosofia para a semana de vocês, ajudem alguém hoje. Façam alguém sorrir. Sejam a razão pela qual alguém acredita que ainda existe bondade no mundo. E, ao fazerem isso, vocês estarão, inevitavelmente, subindo mais um degrau. Um grande abraço a todos, mantenham a atitude positiva, trabalhem duro e, como diria o mestre Ziglar, eu vejo vocês no topo. Até o próximo episódio.